Boa noite. Preparadas? Oi, Cacau, sua linda. Então vamos, né, gente? Hoje o nosso tema, né, o tema da nossa live de hoje é se de fato, né, ter alergia alimentar, né, ou ter refluxo, isso aí é uma sentença para o bebê não dormir bem, né? Quantas vezes vocês, né, me mandam perguntas sobre refluxo, sobre alergia à proteína do leite de vaca, sobre intolerância à lactose, né? Vocês mandam tantas perguntas, ou então às vezes eu posto algum vídeo falando sobre o sono dos bebês e vocês falam, mas o meu bebê não tem jeito, o meu bebê não consegue dormir porque ele tem alergia, o meu bebê não consegue dormir porque ele tem refluxo, né? Eu não consigo dormir, né? A Ju tá comentando que o filho dela é APLV. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido falar que é normal o bebê com refluxo não dormir, é normal o bebê APLV não dormir, né? Pra quem não sabe, gente, pra quem tá chegando por agora e ainda tá aprendendo aqui as coisas sobre as nossas siglas, as informações e sobre o sono, APLV significa alergia à proteína do leite de vaca, tá? É uma condição que tende a ser transitória nas crianças, tá bom? Acomete um grande número de crianças, tá? Porém, ela tem um caráterzinho genético, mas não é o determinante, né? Mas tem caráter genético também. Então, geralmente, algum outro membro da família, tá? Do próximo, do ciclo ou não, tem algum grau de alergia também, seja alergia a outras coisas, né? Alergia a poeira, alergia a ácaro, né? Alergia a cheiros, mas rinite e outras alergias, mas também tem chance de ter alguém APLV por perto aí, tá? Embora, né, o APLV ele desapareça aí com o passar do tempo, é importante que vocês saibam que, né, a infância ali, o primeiro ano, segundo, até o terceiro ano de vida, é o momento mais comum mesmo da gente ter uma criança com APLV que manifeste sintomas que, de fato, atrapalhem a vida daquela criança, né? Que tragam prejuízos à saúde e ao estado emocional daquela família toda, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui como que fica o sono em relação aos bebês APLV, alergia à proteína do leite de vaca, e bebês que têm refluxo, né? O que acontece? A gente não consegue separar tanto, né? De primeiro momento, é claro, né? Depois a gente consegue separar no diagnóstico. Mas no primeiro momento, enquanto o bebê está em investigação, se a PLV dele se manifestou por refluxo, a gente não consegue diferenciar na hora. Então o tratamento começa muito parecidinho. Mas vamos conversar isso aí, desenrolando esse caso aí para vocês. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é, de fato, se as mamães que estão aqui têm bebês, né, com alergia à proteína do leite de vaca. As mamães aqui têm bebês APLV, têm bebês com refluxo, né? Lembrando que o refluxo ele pode ser um refluxo fisiológico ou ele pode ser um refluxo patológico. O refluxo fisiológico, que é aquele normal das crianças, né? Aquele todos os bebezinhos ali, ou pelo menos 60% dos bebezinhos até o 6º mês de vida vão ter, né, em algum momento, algum grau de refluxo, né? Mas é um refluxo que não traz prejuízo à vida desse bebê, que não traz prejuízos ao ganho de peso, né? Então, os bebês que golfam, tranquilo, bebês golfam mesmo. Agora, se o bebê golfa demais ao ponto de perder peso com esse refluxo, né? Esse bebê tem uma cólica que foge do padrão, né? Então, como é que acontece? O que a gente começa a pensar aqui, né? A Carolzinha falando que o dela começou com refluxo e depois descobriu a PLV. Isso é super comum mesmo, Carolzinha, porque é uma das primeiras manifestações da PLV, né? É um dos sintomas da PLV. Mas, voltando aqui, continuando com vocês, o que acontece? Tô vendo que aqui tem bastante mamãe com bebês que tem refluxo, bebês com APLV. Nath, sua linda! Ah, que bonitinha! A Nath é aluna minha com bebê APLV que tá dormindo a noite inteira. Coisa mais linda do planeta. Lindo, lindo. Então, gente, e mesmo com a vacina do rotavírus, conseguiu passar bem, né? Ficou 2 diazinhos mais enjoadinho, né? Desandou o intestino um pouquinho, recuperou o intestino aí, né, Nath? Graças a Deus. E agora dormindo a noite inteira de novo. Graças a Deus. Voltando então aqui, gente, os bebezinhos então que acordam, né, a noite inteira, bebezinhos que têm múltiplos despertares, que acordam chorando, que acordam se contorcendo de dor. Quem tem um bebê PLV, quem tem um bebê com refluxo, né, tudo isso, quem tem esses bebês com situações especiais, né, que demandam mais atenção, que demandam mais cuidado da gente, quem tem um bebezinho sabe como é que é a noite desse bebê. É um bebê que geme a noite inteira, é um bebê que acorda com facilidade, é um bebê que todas aquelas cólicas normais que o bebê de todo mundo tem, esse bebê tem 10 vezes mais essa cólica. É um bebê que tem um desconforto grande, é um bebê que tem gases que são difíceis de sair e às vezes esse bebê solta aquele pum e acorda na hora de soltar o pum, porque acorda por causa do pum, que é um pum mais doído mesmo de sair. É um bebê que contrai muito a barriguinha, que faz força com frequência, né? É um bebezinho que às vezes tem assadura, por mais cuidadosa que a mãe seja, é um bebezinho que às vezes assa o bumbum com frequência.
né? Vive aquele bumbum vermelhinho ali em volta. Então é um bebê que tem muito mais desconforto. É um bebê que às vezes a mãe fica preocupada de colocar ele para dormir, porque ele tem um refluxo muito acentuado, então ela tem medo dele engasgar, e aí ela acaba ficando com ele muito tempo no colo, e aí acaba fazendo outras associações ao mesmo tempo. Então, esses bebezinhos que demandam mais cuidado, esses bebezinhos, né, que são bebês alérgicos alimentares, né, ou bebezinhos que por algum motivo têm ou estão passando por uma intolerância à lactose, né, que é uma condição mais rara, e de fato nos bebês a intolerância à lactose verdadeira, ela é muito rara, mas acontece com frequência uma intolerância à lactose, uma intolerância secundária à lactose, né, porque os bebezinhos passam, né, por essa inflamação tão grande no intestino no momento de APLV, que esse bebezinho, ele desenvolve uma intolerância temporária à lactose. Então todo aquele carboidrato que entra, inclusive do leite materno, causa mais desconforto, a barriga fica estufada, né, o bebê tem mais arrotinhos, né, para não falar a palavra feia do arroto, mas o bebê arrota mais, é aquele arroto mais sofrido, aquele arroto mais doído, é aquele gás, aquele pum que dói, que distende a barriga. Então, esses bebezinhos aí, para quem é mãe de bebê APLV, para quem é mãe de bebê com refluxo, independente de ser refluxo causado por APLV ou não, é uma mãe de bebê que de fato sofre muito à noite, porque ela fica ali, ó, ninhando aquele bebê, de olho naquele bebê o tempo inteiro, velando aquela falta de sono daquele bebê, né, velando aquele bebê, esperando que ele vai acordar várias vezes, tentando pegar no colo para acalmar, fica com pena, né? A mãe sabe que o bebê tá com dor, então ela faz o quê? Ela colhe o bebê, ela pega no colo, ela dá o peito, ela tenta mil outras coisas para tentar fazer com que esse bebê tenha uma noite um pouquinho menos sofrida, que é o nosso papel de mãe, né? Tentar que nossos bebês tenham uma vida menos sofrida, né? A Ju falando aqui, ó, sim, sofre muito. A gente sofre muito mesmo, né, Ju? Muito. Não tem uma mãe que consegue ter um bebê, né, com alergia à proteína do leite de vaca, que sofre e a mãe não sofre junto com o bebê. A gente sofre junto com eles em tudo, certo? Então, no final das contas aqui, né, pensando, alergia à proteína do leite de vaca. Para quem tá perguntando o que é a APLV é alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca e o refluxo, se ele é gerado pela APLV ou não, independente de qual é a causa desse refluxo, mas um bebê que tem um refluxo importante e tem uma APLV, me digam aqui, né, atrapalha o sono dos bebês? A resposta é sim, né, gente? Atrapalha. A APLV, o refluxo, eles sim atrapalham muito o sono dos bebês. Mas a questão, né, que eu venho para falar com vocês aqui é, de fato, o bebê ter uma PLV, né, ter uma alergia à proteína do leite de vaca, o bebê ter um refluxo acentuado, isso é uma sentença, né? O bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, que tem refluxo, ele está sentenciado ali, esse bebê e essa mãe estão de fato, né, sentenciados a não dormir à noite, a ter uma noite sempre muito ruim, né? Isso é importante a gente pensar, porque de fato isso não é a causa, né, geral só dos despertares, mas sim, essas mães de bebês que têm alergias alimentares, bebês que têm refluxo, seja ele causado ou não por alergia alimentar, ela pode sim ter uma noite de sono agradável. Esse bebê pode sim voltar a dormir. O que vocês precisam fazer é um acompanhamento certinho para controlar essa doença, para controlar as manifestações dessa doença, para que os bebezinhos estejam ali, ó, estabilizados. Um bebê APLV estabilizado é um bebê que com toda certeza consegue ter boas noites de sono. O que a Nath, olha, a minha aluna tá falando aqui que pode sim, né? A gente pode sim ter um bebê que dorme a noite inteira, mesmo tendo um bebê alérgico. Mesmo tendo um filho com alergia à proteína do leite de vaca, a gente precisa organizar tudo isso, né? Fazer um bom acompanhamento da alergia à proteína do leite de vaca. E aqui eu vi que passou aqui em cima a doutora Juliana, uma queridíssima, tá? A doutora Juliana Maia, ela é especialista em alergia alimentar, principalmente em APLV para crianças. Então, olha, é muito, muito bacana o trabalho da Ju, o acompanhamento que ela faz com as mães dela, é muito bacana. Então, para mães APLV, para aquelas mães que precisam de um segmento, quando tem que indicar, com toda certeza, eu indico a doutora Juliana, que ela é sensacional, muito boa mesmo. Então depois vocês sigam o perfil dela. Quando acabar essa live, vou deixar o perfil dela para vocês também. Mas então, voltando aqui pro nosso assunto, o que acontece? O bebezinho que é alérgico alimentar, ele também tem o direito de dormir. Ele também tem o direito de ter uma boa noite de sono. Precisamos estabilizar esse bebê. A gente não consegue separar o sono de uma alergia alimentar, né? A gente não consegue separar o sono da alimentação, melhor dizendo, em nenhuma das suas formas. Nem os bebês que não têm alergia, nem os bebês que têm. Mas os bebês que têm alergia alimentar, eles precisam ser bem acompanhados, com toda certeza.
Ô Ju, a Ju tá falando pra gente marcar nossa live. Nós vamos marcar nossa live o mais breve possível. As minhas mães precisam da Ju e as mães da Ju precisam de mim também. Então, com certeza, a gente vai ter um encontro muito bacana aí nos próximos dias. Se Deus quiser, né, Ju? Vamos agendar isso daí. Vai ser incrível, tá, gente? Então é muito, muito importante que a gente saiba que esses bebês também têm o direito de dormir, essas mães também têm o direito de dormir. A Paulinha tá falando, olha, o bebê dela é a PLV e acorda 17 vezes. Paulinha, eu tenho, sim, total certeza que você pode estar acontecendo exatamente isso. Pode estar acordando 17, 20 vezes, o que nem parece que acordou, porque não parece nem que dormiu, né? Um bebê que acorda 17 vezes, bebê que parece que nem dormiu. A Nath aqui, a minha modelo linda, maravilhosa de APLV. Tem a Nath, nessa minha turma de maio, tem a Nath, que é mãe de bebê APLV, que está dormindo a noite inteira. Tem a Poliana, que é uma princesa também querida, que também tem um bebê APLV, que estava mal orientado no começo. A gente conseguiu ajustar essa situação para ela e a gente conseguiu ter um outro bebê também da Poliana, que dorme a noite inteira, coisa mais rica do planeta. Então é muito bom. A Nath está contando que o dela está dormindo 11 horas noturnas. Olha que incrível, né? Muito, muito bom. Então, gente, é isso que vocês têm que ver, olha. Eu tô aqui contando pra vocês e a Nath tá contando também. O bebê da Nath é a PLV, tá dormindo 11 horas. O da Poliana é a PLV, tá dormindo na faixa de 10, 11 horas também. Então, é importante a gente organizar a vida desses bebês, porque ninguém precisa e ninguém merece ficar sofrendo com isso, certo? E aí, gente? Então, voltando, né, à situação. Os bebezinhos, tá, que tem a PLV, se eles tiverem seus sintomas controlados, eles podem sim dormir a noite inteira. Quem tá chegando agora, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca, tá? São os bebês alérgicos, né? Que tem muitos gases, cólicas exageradas, né? O bebezinho que tem refluxo acentuado, às vezes o bumbum vive assado, por mais cuidadosa que seja aquela mãe. Então, esses bebês que estão fugindo do padrão são bebezinhos que, de fato, precisam da nossa ajuda, né? Eu fico um orgulho só quando eu vejo o bebê da Nath, o bebê da Poli, que são bebês da PLV, da turma de maio, dormindo a noite inteira. O que mostra que quanto mais consistente também é a mãe, quanto mais dedicada ela é dentro do processo, o bebê pode ter a PLV, o marido pode ajudar, pode acontecer mil coisas, mas vocês conseguem, de fato, chegar nesse resultado tão lindo de dormir aí 11 horas por noite. Eu falo de 8 a 10, porque eu sei que é o mínimo que a gente chega, né? Mas com certeza aí tem bebês que dormem 11, tem bebês que dormem 12 horas. É a coisa mais gostosa do mundo pros bebês e pras mães também, né? Então, falando, né, dessa situação, quem tá chegando aos pouquinhos aqui, por que eu falo sempre do refluxo, gente? Junto com a alergia à proteína do leite de vaca, tá? O que acontece? Quando os bebezinhos têm uma manifestação de um refluxo acentuado, tá? A gente não consegue, lá no comecinho da vida deles, a gente não consegue separar se esse bebê tem refluxo simples e puro, refluxo patológico, ou se esse bebê tem uma alergia à proteína do leite de vaca e, consequentemente, tem o refluxo como sintoma da alergia à proteína do leite de vaca. Então, no nosso primeiro passo lá, para os bebês que têm refluxo também, tá? Nesse diagnóstico ainda fazendo a parte clínica ali de descobrir o que esse bebê tem, se esse bebê tem só refluxo, se ele tem alergia à proteína do leite de vaca que tá causando refluxo, né? Quando o bebezinho tá ali com a manifestação inicial de um refluxo exagerado, a nossa primeira conduta é a mesma conduta de quando, por exemplo, a gente encontra um bebezinho com sangue nas fezes, um bom estado geral, apresentando sangue nas fezes. Um bebê que fez fórmula dentro do berçário, ou um bebê que a mãe está se alimentando de uma dieta rica em leite derivados. Esse bebê tem sangue nas fezes e o bebê tem refluxo. Primeira coisa que a gente faz para esse bebê do refluxo é a mesma coisa que a gente faz na suspeita da PLV, que é a retirada do leite de vaca e derivados da dieta materna, se esse bebê mama leite materno exclusivamente. Então, aquela mãe que faz só peito, faz só seio materno, né? Pode também ter um bebê com alergia à proteína do leite de vaca? Sim, com toda certeza. Mesmo que esse bebê nunca tenha usado, nunca tenha experimentado, em momento algum da sua vida, nenhum desse bebê tenha feito a fórmula artificial? Sim, com toda certeza, bebês que mamam só seio materno, desde o nascimento, desde a primeira hora de vida até grandinho, mesmo assim, eles têm chance de ter uma alergia à proteína do leite de vaca, passado pelo leite materno, tá? Então, não é, uma coisa não exclui a outra. Um bebê que mama só peito, ele também pode ter alergia, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo que a gente dá aí no tratamento, né, ou na verdade no diagnóstico, já que a gente já tá fazendo o diagnóstico desse bebê, é de fato fazer a dieta de exclusão, retirar o leite de vaca e derivados da dieta da mãe, tá? Se esse bebê
tá tendo refluxo acentuado e ele mama a fórmula infantil, a gente faz outros passinhos antes. A gente reduz as mamadas, aumenta a frequência para poder manter, né, o aporte calórico desse bebê, mas a gente não deixa ali, né, se for seio materno, de tirar o leite de vaca e derivados da dieta materna também para os bebês com refluxo acentuado, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem, que isso aí é o primeiro passo. Existem várias coisas que nós temos que fazer ao longo, né, do diagnóstico de um bebê PLV e ao longo de um tratamento também de um bebê PLV. Mas o primeiro passinho aí é a gente tirar, de fato, o leite de vaca e derivados dessa dieta, tá? A Nath, minha aluna, não me perguntou isso no programa, mas tá perguntando agora aqui. Vou responder, que era uma coisa que eu já ia falar pra vocês. Por que também tiram a soja, né, da dieta, tá? Não é todo mundo que tira a soja da dieta, tá bom? Porém, se esse bebê não está melhorando, né, dependendo aí da evolução que isso vai passando, do tempo que isso vai passando, e o bebê não está melhorando com a retirada do leite de vaca e derivados, às vezes a gente tira também a soja, porque ela pode fazer uma reação cruzada com a proteína do leite de vaca e o bebê manter a alergia, tá? Então, em alguns casos, a gente tem que tirar a soja porque ela também pode ser um causador de alergia nesse bebê. Mas não é o primeiro passinho aí, Nath. O primeiro passinho é a retirada do leite de vaca e derivados. E se for necessário, a gente vai subindo os degraus aí dessa escadinha em relação à dieta materna e em relação à dieta da criança também, se for uma criança que já se alimenta. Entendeu, sua linda, querida? Eu acho mais... Gente, a coisa que eu acho mais fofa do planeta é que as minhas alunas estão comigo lá. A Nath já conversou comigo hoje, a gente já se falou hoje. Elas estão comigo lá, elas têm o grupo dela, elas conversam entre elas, elas conversam comigo, elas assistem às aulas e elas ainda vêm para as lives. Eu fico muito feliz. É sinal que as lives são, de fato, sempre, sempre, sempre muito produtivas. É muito conteúdo para todo mundo mesmo, né? Muito bacana. A Paloma tá perguntando como que é feito o diagnóstico da PLV. Paloma, a grosso modo, tá? Não vou falar de diagnóstico hoje, mas a grosso modo, o diagnóstico da PLV, ele é clínico. Ele é base... O que é o diagnóstico clínico? É um diagnóstico que ele não precisa de exames laboratoriais. Não é para sair gastando aí rios de dinheiro fazendo vários exames, porque a grande maioria dos bebês não vai apresentar nenhuma alteração nos exames de sangue, mesmo sendo bebê com alergia à proteína do leite de vaca. Então, o diagnóstico ele é clínico, ele é baseado nos sinais e nos sintomas que esse bebê apresenta pra gente, associado com a história que a mãe conta pra gente. Isso aí, é baseado nisso, a gente consegue fazer o diagnóstico da PLV e depois a gente vai fazendo, né, as provas terapêuticas e outras provinhas a mais aí, que depois eu vou ver se a gente conversa com a doutora Juliana pra falar mais pra vocês. Mas em relação, né, ao sono, que eu vim falar pra vocês aqui hoje, voltando aqui um pouquinho pro sono, tá? Controlando esses bebês, controlando os sinais e sintomas desses bebês, a gente consegue melhorar o sono deles. O que acontece? Imagina um bebê, né? O seu bebê, me respondam aqui, todo mundo. O bebê de vocês, ele dorme, se ele tiver com a fralda entupida de xixi, cheia de xixi? Ele dorme se tiver com a fraldinha cheia de cocô? Ele dorme se a fralda vazou e o colchão tá molhado? Ele dorme se ele tiver com muito frio? Ele dorme se ele tiver com muito calor? Me contem aqui, o bebê de vocês consegue dormir nessas situações adversas? Né? Nessas situações que não são situações confortáveis? Né? Nenhum bebê, gente, consegue ter um bom sono. A Paloma falando nunca. Nunca, né, Paloma? A gente não consegue dormir se estiver passando mal de calor ali. Imagina aquele calorzão, aquele friozão, né? Aquela fralda cheia de xixi, aquele colchão molhado. Imagina, aquele bumbum assado. Ninguém consegue dormir assim, né? Os bebês não conseguem dormir assim. Imagina você dormir no colchão molhado. Não dá conta, né? Imagina você dormir lá morrendo de frio. O ar-condicionado no 18, ou então nessa friaca que tá fazendo aí. Ninguém consegue. Todo mundo vai acordar a noite inteira. Então, pense que um bebê PLV, um bebê com refluxo acentuado, eles vivem essa mesma situação. Eles estão a noite inteira passando por um desconforto. E em vários momentos da noite, eles vão ter dor, vão ter desconforto, vão ter mais gases, vão ter várias coisas que atrapalham o sono noturno desses bebês, certo? Então, nós precisamos controlar os sintomas desse bebê, como nós controlamos a temperatura do quarto, como nós controlamos, né, a fralda está cheia de xixi ou não, como nós controlamos todo o ambiente para facilitar que esse bebê se sinta confortável naquele bercinho, né? Então, a Nath falando que ela não consegue dormir se o peito dela estiver vazando. Pois é, imagina o bebê, se a fralda estiver vazando, se estiver cheio de xixi, se estiver cheio de cocô,
né? O bebê com a PLV, ele passa por esses desconfortos a noite inteira. Então é como se ele tivesse a noite inteira nessas situações que a gente comentou aqui agora. A noite inteira com alguma coisa incomodando ele. Ele vai resmungar a noite inteira, ele vai gemer a noite inteira, ele vai acordar, ele vai chorar, ele vai miar a noite inteira falando, me ajuda aqui. Resolve esse BO aqui, porque eu não tô dando conta de dormir. Né? Não é isso que acontece com eles? Então, é muito importante que vocês entendam o bebê, né, com alergia alimentar, entendam o bebê APLV, um bebê que tem refluxo, como um bebê que consegue sim dormir a noite inteira. Não é uma sentença. Ah, não, desisto, meu bebê tem alergia e não vai dormir. Muito pelo contrário. É justamente porque seu bebê tem alergia que você precisa cuidar desse bebê, precisa estabilizar esse bebê para que ele consiga dormir em paz, para que ele consiga ter uma noite confortável, né? Não é você só pegar esse bebê no colo, né, que é o que a gente faz, né? Qual que é a reação de nós mães? Né? Tentar acalentar, tentar pegar, tentar resolver com amor. Né? Amor ajuda muito, gente. Mas amor sozinho não resolve a alergia à proteína do leite de vaca. Amor sozinho não resolve o refluxo, não resolve o desconforto desse bebê. Então nós precisamos de ajuda, tanto para resolver esses sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, para resolver o refluxo, mas precisamos de ajuda para ajustar o sono desse bebê de um jeito que ele não seja instalado de associações negativas, que a gente não enche esse bebê de associações negativas quando o que ele não precisa é uma associação negativa. O bebê que tá ali com cólica, sofrido, ou tá com muitos gases, muito punzinho, o bebê que tá sofrendo por causa da alergia alimentar, aquela hora ali ele precisa do peito? Ele precisa mamar? Ele não tá com fome, ele tá com desconforto. Então, para que a gente vai dar pro bebê nesse momento, né, que ele está com desconforto, um peito? A gente quer dar conforto para ele, não é? A gente quer acalentar e acolher esse bebê. Então vamos procurar outras formas de acolher esse bebê que não seja só no peito. Vamos procurar entender o que esse bebê precisa. Esse bebê precisa de uma estabilização, de um tratamento. Então vamos tratar esse bebê e vamos desfazer todas aquelas associações negativas que nós fizemos ao longo dessa nossa tentativa de acolher o bebê. Porque é isso que nós mães fazemos a vida inteira. Nós só passamos a vida inteira tentando cuidar dos nossos filhos para que eles sofram o mínimo possível. Então vamos fazer isso da forma certa para os bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca e que têm o refluxo exagerado, seja ele por APLV ou não. Tá? A Jess está perguntando quando o bebê não tem APLV e acorda várias vezes. Esse é assunto de outras aulas, Jess. Eu acho que eu já falei um pouquinho. Vou voltar para falar mais de vocês para isso. Hoje, nosso foco aqui são os bebês alérgicos e os bebês com refluxo acentuado, certo? Então, meninas, eu quero que vocês entendam isso do fundo do meu coração, né? Como que a gente vai fazer um bebê dormir se ele tá com desconforto, se ele tá com dor, né? Essa é a questão que eu quero falar para vocês aqui. Os bebezinhos APLV, eles sim podem dormir. Então, eu não quero mais que vocês pensem naquelas mensagens que vocês me mandam e falam pra mim: ai, doutora, o bebê não vai dormir mesmo não, ele tem alergia, né? Então, é muito, muito, muito importante que o bebezinho de vocês seja, né, cuidado, seja bem cuidadinho em relação às alergias para que ele comece a dormir, porque ele tem direito de dormir também. E ele pode, e ele consegue sim dormir a noite inteira, desde que ele seja um bebê bem tratado, né? Desde que ele seja um bebê com a doença estabilizada. É muito importante, tá? A Geiciane tá perguntando como que é o cocô de um bebê PLV. Geiciane, cocô de um bebê PLV, ele pode vir de várias formas, tá? Ele pode vir um cocôzinho, às vezes, dependendo do nível de inflamação que aquele intestino tá. Ele pode vir um cocô mais espumoso, ele pode vir um cocôzinho com muco, ele pode vir um cocô com sangue, tá? Pode vir de várias formas, tá? A textura do cocô em si não é o principal ponto, mas geralmente eles têm um cocôzinho mais molinho mesmo, tá bom? Mas não é porque ele tem um cocô firminho que ele não tem a PLV, tá? Tem outras formas de a gente pensar em APLV também, e não é somente, exclusivamente pelo cocô. Várias outras manifestações da alergia à proteína do leite de vaca acontecem num bebezinho, mesmo que não tenha alteração no cocô desse bebê, tá bom? Embora seja uma doença que tenha uma alta prevalência no intestino, ela não obrigatoriamente acontece com a manifestaçãozinha do cocô. Então, meninas, entenderam aqui que os bebês podem dormir? Vocês viram, a Nath passou aqui falando várias vezes, com 10 semanas dormindo 11 horas. E pode dormir com 10 semanas, 11 horas? A pergunta que sempre vem. É claro que pode. Um bebê bem alimentado durante o dia e que dorme a noite inteira sozinho, ele pode sim dormir a noite inteira. Sinal que ele já cumpriu todas as necessidades energéticas dele ao longo do dia. É um bebê que você não precisa acordar à noite. Se ele acordar, se ele tem um padrão de acordar, se é um bebê que de fato se alimenta com frequência, tá ok. Você pode acordar, amamentar
e dormir novamente. Agora, ele não precisa ser acordado se ele tiver com ganho de peso adequado, se ele não foi prematuro, se ele não foi baixo peso. Então isso aqui eu sempre falo pra vocês, falo com muita frequência, é seguro sim, desde que seja um bebê bem de vida mesmo, né? Um bebê que tá ganhando peso bem, um bebê que preenche critérios para poder acordar, para poder dormir a noite inteira sem precisar ser acordado. Bebês que não estão ganhando peso adequado, bebês prematuros, muito abaixo do peso, bebês que estão aí fora da curva, esses bebês, em alguns momentos, eles são, de fato, precisados a ser acordados, mas não são todos. A grande maioria, os bebês saudáveis, com ganho de peso normal, não precisam ser acordados à noite para mamar, se eles não acordarem sozinhos, tá bom? Então podem ficar super tranquilos com isso, tá? Conversando com a Nath aqui agora, lembrei de uma situação da minha aluna, da Poliana, que é da turma da Nath, inclusive, que também tem um bebê APLV. A Nath, quando entrou no programa, ela estava ainda passando pelo diagnóstico, né? Entrando na dieta do APLV, da alergia à proteína do leite de vaca. E a Poli já estava diferente. A Poli já estava numa fase, né, de já ter o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, mas ela estava com aquela dieta mal conduzida, né? Ela estava com a dieta que não estava sendo bem orientada. Então, ela continuava com o bebê cheio de sintomas, acordando 4, 5 vezes à noite. Acho que ela me comentou uma vez que acordou, acho que 5 ou 6 vezes, não me lembro bem. Mas, assim, eram múltiplos despertares noturnos. Mas muitos despertares noturnos, mesmo o bebê da Poli. E quando a gente entendeu, conversou, sentou e organizou a nova orientação da Poli, ela tem um bebê agora na faixa etária pequenininho, parecido aí com o da Nath, um pouquinho mais velho, que de fato dorme a noite inteira, né? E ela comentou comigo coisa que eu achei mais fofa. Ela falou assim: doutora, as coisas têm hora certa pra acontecer. Ela mandou uma mensagem, depois eu vou postar pra vocês. Ela mandou uma mensagem assim: as coisas têm hora certa pra acontecer. Eu já tinha comprado um programa de sono quando meu bebê nasceu, e por algum motivo, acho que o marido dela não concordou em fazer, e eles não fizeram, né, o programa de sono da outra vez. E ela falou: e foi Deus que te colocou agora aqui. Porque a gente conseguiu resolver 2 situações. A gente resolveu o sono, a gente resolveu também a alergia à proteína do leite de vaca dela, ajustando pequenas orientações que faltavam ali pra Poli conseguir, de fato, ter um bebê que dorme a noite inteira. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Quando a gente consegue trazer esse impacto pra vida das famílias, é isso que dá, nesse sentido da nossa vida, valor, de fato, ao nosso trabalho. Não é todo o resto é muito bom, mas o que enche o nosso coração de amor e de alegria mesmo, é, de fato, ver um bebê que sofria, né, com uma alergia, uma mãe que sofria com as noites mal dormidas, conseguir dormir a noite inteira aí e ter uma qualidade de vida infinitamente melhor, né? Então, gente, pensem aqui comigo. Se conformar, né? Se conformar que o bebê não vai dormir bem, se conformar que o bebê, né, vai acordar a noite inteira, porque é um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, porque é um bebê que tem refluxo, isso não faz mais parte dos nossos planos, né? Não temos aqui mais a pretensão de falar: poxa vida, né? É verdade, o seu bebê não vai dormir mesmo, ele tem APLV. Seu bebê não vai dormir mesmo. Ele tem refluxo, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Não é essa a questão mais. Nós não vamos mais pensar dessa forma. Nós vamos pensar que, ok, é uma situação que existe. Nosso bebê tem APLV? Nosso bebê tem alergia? Ele tem alguma alergia alimentar? Sim, ele tem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos resolver essa alergia e vamos desfazer todas aquelas associações que nós colocamos que atrapalharam tanto o sono do bebê. Porque não adianta também você só resolver a PLV do seu bebê e achar que ele vai dormir a noite inteira, porque ele não vai. Depois que a gente resolve a PLV do nosso bebê, nós precisamos juntos ir fazendo, né, desfazendo essas associações que nós criamos ao longo desse processo, né, de querer acalentar, de querer cuidar, de querer guardar esse bebê pra gente, guardar esse bebê no colo da gente o tempo inteiro, para que ele melhore o desconforto. E a gente sabe que não é assim no final das contas, porque isso só vai fazer com que ele acorde mais vezes ainda. Então vamos ajudar esses bebês a dormir novamente, vamos ajudar esses bebês a terem uma qualidade de vida e nós também, né? É muito lindo a gente olhar por eles, mas temos que olhar pra gente também, né? Não tem como uma mãe, né, ter uma qualidade de vida boa, dar uma boa qualidade de vida para um bebê, se a gente não consegue dar uma qualidade de vida boa pra mãe. E quem não dorme tá com a qualidade de vida onde? Lá no chão, né? Lá na terra. Então temos que ajudar todo mundo. Os bebês e as mães também, certo? Ninguém aqui quer ver o bebê com desconforto. Ninguém quer ver uma mãe acordando a noite inteira, nem o bebê acordando a noite inteira. Então, meninas, muitíssimo importante
do fundo do meu coração, o que que eu quero que vocês mais levem dessa aula de hoje aqui, tá? Essa aula que foi uma aula com muito carinho para os bebês alérgicos alimentares, né? Para os bebezinhos que têm o refluxo acentuado e que acordam múltiplas vezes. E geralmente uma coisa tá ligada com a outra, né? Se você tem um bebê alérgico, é quase certeza que ele acorda a noite inteira, né? Pelo menos aí nesse começo de vida, é muito certeza que ele vai acordar a noite inteira, por causa da alergia e depois por causa das associações. Então, o que eu quero que vocês levem dessa aula aqui hoje, a dica final dessa aula é, primeiro ponto, tá? Se você tem um bebezinho que tá tendo um desconforto exagerado, se você tem um bebezinho que tá com refluxo fora do padrão, se é um bebezinho que às vezes tem um prejuízo no ganho de peso por causa do refluxo, se é um bebezinho que tá tendo cólicas a noite inteira, cólicas que fazem ele acordar, né? Cólicas que fogem do padrão, é um bebê às vezes de 4, 5 meses, que já não é mais uma época padrão para ter cólicas, né? Esse bebê continua com uma cólica acentuada, é um bebê que tá fora do padrão, esse bebê tá fora da curva. Então vamos avaliar de uma forma diferente, vamos olhar com outros olhos. Porque quando você pega um bebezinho e vê lá sangue nas fezes, é mais fácil, né? É mais fácil você pensar em APLV, é mais fácil você suspeitar esse diagnóstico. Embora isso assuste muito mais vocês, um sangue nas fezes assusta muito mais vocês do que um bebê golfando, um bebê com refluxo, né? Porque fala, meu Deus, sangrou o intestino do meu bebê. Mas, o que que acontece? Esse quadro de sangue nas fezes é mais fácil você diagnosticar, né? Agora, quando o bebê tem outros sintomas, um desconforto exagerado, tá fugindo do padrão, vamos valorizar as nossas queixas, né? O apelo que eu sempre faço aos meus colegas pediatras é que valorizem a queixa da mãe. Você precisa ouvir o que essa mãe tem a dizer. Você precisa saber o que que essa mãe tem para te falar. Porque às vezes o pediatra deixa passar batido, acha que é piti de mãe e fala, ai, bebê chora mesmo, bebê tem cólica mesmo, né? Tudo o bebê tem mesmo e ninguém valoriza a queixa dessa mãe, né? E aí quando você vê, vai diagnosticar lá na frente, depois de ter passado meses e meses, meses e meses, meses, sofrendo sem precisar ter sofrido tanto, podendo ter estabilizado isso muito antes. Então, primeiro ponto aqui pra vocês, observe o bebê de vocês e procurem alguém que valorize as queixas de vocês, né? Que de fato parem um pouquinho e escutem o que vocês têm a dizer, né? Escutem as queixas que você tem em relação ao intestino, em relação ao sono, porque isso é importante pra gente conseguir fechar diagnósticos pros bebês, principalmente diagnósticos que são clínicos. Segundo pontinho que eu quero que vocês entendam. Quando vocês, tá, tiverem um diagnóstico, de fato, de uma alergia à proteína do leite de vaca, não se sintam desesperadas, perdidas, né? Procurem, de fato, uma ajuda especializada e façam isso na vida de vocês como uma nova etapa. Fala, bom, é uma realidade, eu tenho um bebê com alergia e o que eu vou fazer daqui pra frente? E façam da forma com que for mais tranquila pra família de vocês, mas de uma forma bem orientada, o que é fundamental, certo? E junto com tudo isso, fez um diagnóstico certinho, iniciou o acompanhamento e o tratamento certinho, o que a gente faz? A gente simplesmente começa a retirada das associações negativas, que foram aquelas associações que nós lindamente, maternamente tentamos colocar o nosso bebê, né, para dormir, para acalentar. Tentamos fazer com o nosso bebê para que ele de fato consiga voltar a dormir quando não é o que ele precisa, né? Ele tá com dor, ele não tá com fome. Então a gente não precisa instalar uma associação negativa nisso daí, certo? Então, meus amores, dicas pra vocês. Diagnóstico certo, tá? Procure alguém que escute vocês, que dê atenção ao que vocês têm a dizer. Segundo ponto, tratamento equilibrado, bem orientado, tá? A doutora Juliana aí é uma querida que ajuda pra caramba nesse ponto. Então, tratamento bem orientado. E terceiro, comigo aqui, ajudando vocês a retirar as associações negativas que lindamente vocês colocaram isso daí, né, nos bebês de vocês, tentando fazer de tudo que podia para resolver a dor dos bebês de vocês, certo? Então, flores da minha vida, amores do meu coração, guardem isso para vocês. Nath, sua pergunta subiu aqui, amor, não vi. Me manda depois lá no privado. Me manda lá no nosso Telegram que eu te respondo, Nath. Meninas, então prestem atenção nesses pontos que eu falei com vocês. Não vamos instalar associações, porque o nosso bebê não está com fome, ele está com desconforto, certo? Ai, Paloma lembrou do nosso print. Vou fazer um sorriso, pra vocês printarem a foto, postar, me marcar que eu vou remarcar vocês lá. Vocês são demais. Obrigada, Paloma. Meninas, combinado? É isso, então.
feito o nosso print, dado o nosso recado, agora eu vou lá no Telegram, exclusivo da Semana do Sono, tá bom? Pra colocar lá pra vocês o link dessa aula. Quem perdeu um pedaço da aula, essa aula fica lá no Telegram, disponível por mais 24 horas. Então, se você perdeu, você pode assistir de novo essa aula, não tem problema nenhum, tá tudo lá direitinho no Telegram. E aí, amanhã eu tiro essa aula do ar, porque amanhã a gente tem outra aula às 18 horas aqui também no Instagram. Então, se tem alguém aqui que ainda não está na Semana do Sono, por favor, vou deixar o arrasta a tela pra cima lá nos stories, vocês vão lá, entrem na Semana do Sono e depois entrem no nosso canal do Telegram, que tem muito conteúdo bom lá pra vocês. Quem tá falando que não conseguiu se inscrever, me manda um e-mail no direct que a gente pede pro suporte, dá uma olhadinha. Você mandou, Ju? Vou ver então, pode deixar. Me manda um oi lá pro seu direct subir, porque como é muito, às vezes ele desce. Então, manda um oizinho lá pra ele subir. Obrigada, meus amores. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui conversando de novo. Combinado? Então, beijo gigante. Não se esqueçam, entre lá no grupo do Telegram para vocês receberem todas as informações da Semana do Sono. Semana que vem tem uma super novidade aí na Semana do Sono. Então, tô esperando vocês lá. Combinado? Procure alguém que escute vocês, que dê valor ao que vocês estão falando, às queixas de vocês. Porque quem sabe de tudo mesmo é a mãe, sempre. Combinado? Beijo gigante. Fiquem com Deus. Boa noite e até amanhã. Beijo, amei também. Pessoal do YouTube, beijo. Fiquem com Deus. Cleide, beijo. Silvânia. Pessoal aqui também do Facebook, um beijo gigante, obrigada. Pan, sua linda, beijo. Alice, suas lindas, beijos. E aqui, meus amores, também. Beijinhos, boa noite. Até amanhã. Beijo, Osana. Nath, sua linda, beijo. Ativa aí a notificação. Beijos.